professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical de Jovens da nossa querida CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a editora e livraria do povo de Deus. Em todo o território nacional você encontra uma livraria CPAD. É ali que você compra livros, revistas, bíblias, comentários bíblicos e todo o material evangélico para o seu crescimento espiritual. Aqui em São Paulo, onde estamos, a CPAD agora está na rua João Tobias 360, no Belenzinho, na estação Belém do metrô, bem ao lado do novo templo da Assembleia de Deus do Belenzinho. E ali no novo templo, também no térreo, você tem a livraria da associação. Ali você procura o irmão Alex ou o pastor Silas, certamente você vai encontrar um bom livro, uma boa Bíblia de estudo, principalmente a Bíblia de estudo pentecostal, segundo a minha opinião, a melhor Bíblia do Brasil. Então ali você encontra material evangélico. E a Provix, que é a livraria online, com um clique você faz o seu pedido, compra e recebe no aconchego da sua casa. Quando você compra na livraria online a Provix, você ajuda diretamente aqui o nosso canal. E por falar em ajuda, aqui embaixo tem uma chave Pix, o DDD é 11 98915 6905. Você também pode ser um membro aqui do nosso canal, pode nos ajudar mensalmente. Invista no reino de Deus e a sua vida será cada dia mais bem-sucedida. Quero agradecer a Deus pela vida do Jefferson Queiroz, membro aqui do nosso canal, tem muito nos ajudado. Também agradecer a Deus pela vida do Reginaldo Aparecida Amaral, que é um membro aqui do canal. Deus abençoe o irmão Reginaldo, sua esposa Francileide, sua filhinha Estherzinha, por ter nos cedido aqui esse espaço da sua casa para fazermos aqui um estúdio provisório. Deus abençoe também irmão Josué, marido da Marilena, que também é membro aqui do canal, tem nos ajudado com o cenário, com a composição, enfim. Deus abençoe esses irmãos, Deus abençoe também minha esposa Raquel, meus filhos Bianca e Gabriel, nosso suporte, nossa ajuda, nosso apoio. Deus abençoe minha família e Deus abençoe também a sua família. E se você quiser, se você é um empresário, uma empresária e quiser ser patrocinador aqui, quiser colocar seu produto aqui para ser anunciado, entra no nosso e-mail albrunol@yahoo.com.br, albrunol@yahoo.com.br. Vai ser muito bom e é muito importante para que nós possamos melhorar a qualidade do trabalho e possamos chegar mais longe com essa família, a família do canal do professor Álvaro Bruno. Deixa aqui embaixo também o seu gostei, se inscreva no canal, compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas para que elas também sejam abençoadas, incentive seus amigos, contatos e amigos a se inscreverem aqui no nosso canal, isso é fundamental. E por último, deixe aqui embaixo o seu comentário, um bom dia, uma paz do Senhor, alguma observação, crítica construtiva. Aqui embaixo você tem esse espaço para a sua participação. Se você perdeu alguma aula, aqui embaixo tem uma playlist, é só você clicar lá em cima e procurar a aula que você perdeu e certamente você estará bem atualizado. Estamos no segundo trimestre de 2025, estudando sobre Davi, de pastor de ovelhas a rei de Israel. Olha que salto maravilhoso, comentado pelo pastor Marcos Tedesco. Ele é graduado em teologia, psicopedagogo, mestre em educação e é pastor auxiliar ali da Assembleia de Deus em Joinville, Santa Catarina. Vamos então, estamos chegando ao final desse trimestre. Hoje já é a lição 12, 22 de junho de 2025. Davi, a manifestação
da graça. Na aula passada nós vimos Davi no lugar errado e na hora errada, naquele fatídico episódio com a Betseba, tá? Triste, mas real. E Davi, na lição 10, marido e pai. Como é que era Davi como esposo e como pai, né? Que lamentável também. Vejamos então lição 12, Davi, a manifestação da graça. O texto principal está em Hebreus 4:16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O resumo da lição: na vida de Davi, encontramos um contraste entre a bondade para com Mefibosete e a maldade para com Urias, além de elementos que nos permitem refletir acerca da graça de Deus. Quais são os objetivos desta lição? Primeiro, evidenciar a bondade de Davi para com Mefibosete. E a segundo objetivo, ressaltar a maldade de Davi para com Urias. E por último, compreender que fomos alcançados pela graça. O texto bíblico se encontra em 2 Samuel, capítulo 9, do versículo 1 ao 7. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. Ele disse o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então Ziba disse ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete? E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então vejamos aqui na introdução, o reino de Davi já estava consolidado, Davi já era reverenciado por todos como rei, e uma grande sucessão de vitórias e avanços nas mais diversas áreas em Israel faziam parte do cotidiano de Davi. Nesse contexto, então, dois eventos vão nos chamar a atenção: a expressão de bondade de Davi para com Mefibosete, filho de Jonatas, e a voracidade da maldade para com Urias, marido de Batseba. No primeiro caso, vemos a expressão da graça. No segundo caso, nós vemos a frieza do mal. Vejamos então a bondade para com Mefibosete. Há ainda alguém? É uma pergunta de reflexão. Muitos anos tinham se passado, Davi já estava firmado como rei, o seu reino prosperava. A tendência humana indicava olhar para frente e buscar ainda mais conquistas e ampliar ainda mais as fronteiras.
essa é a tendência humana, a tendência natural. Mas o homem, segundo o coração de Deus, tinha uma dívida a ser paga. Vejamos lá na Bíblia, eu vou ler na Bíblia, na linguagem de hoje, que também você encontra na CPAD, na livraria da associação, e pode também pedir lá na Provix, na livraria online. 1 Samuel 20, versículo 15 e o versículo 42. Ele tendo aqui Jonatas ajudando Davi, e aí ele diz, e agora Davi fazendo uma promessa, né? Jonatas fazendo uma promessa para Davi, né? Mas se ele tiver a intenção, que o Senhor esteja com você no versículo 13, assim como esteve com meu pai. E aí Jonatas vai dizer, e se eu continuar vivo, cumpra a sua promessa sagrada e seja fiel a mim. Jonatas está falando. Mas, Jonas diz, se eu morrer, trate sempre a minha família com bondade. E quando o Senhor destruir completamente todos os nossos inimigos, que nós não quebremos a promessa que fizemos um ao outro. Se você quebrar, Deus o castigará. Versículo 42. Aí Jonatas de novo disse a Davi, Deus esteja com você. O Senhor Deus fará com que você e eu e os seus descendentes e os meus cumpramos sempre a promessa sagrada que nós fizemos um ao outro. Então Davi tinha uma aliança com Jonatas, filho de Saul. Essa aliança com Jonatas mencionava o cuidado e a bondade para com ambas as casas. E com a morte do filho de Saul, Jonatas morreu, restou a Davi o cumprimento do que havia sido prometido. Como é bom a pessoa cumprir o que promete. Certo dia, Davi começou a procurar algum descendente de Jonatas para que pudesse ser alcançado pela bênção. Ele queria cumprir a sua promessa abençoando algum descendente de Jonatas, seu amigo. Então, o rei perguntou a Ziba, há ainda alguém que ficasse da casa de Saul? Alguém que sobreviveu? Para que lhe faça bem por amor de Jonatas, que é a leitura bíblica em classe que nós fizemos. Ziba, então, revelou a história de Mefibosete e o seu paradeiro, né? O filho de Jonatas, com os pés aleijados por conta de um acidente, ainda lá na infância, durante a fuga dos inimigos que buscavam exterminar a casa de Saul. Ele vivia em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. Então, ele teve guarida lá nesse lugar, nessa família. Davi, então, mandou que buscasse Mefibosete, para que pudesse agir com bondade com ele, por amor do seu amigo Jonatas. Aqui nós temos, né, a presença do comprometimento, da fidelidade de Davi ao seu amigo Jonatas, a aliança que eles firmaram. Agora, 2 atos de bondade. O encontro entre o rei e o homem exilado e aleijado foi memorável. O que se seguiu destoava de todas as expectativas. Ninguém esperava por aquilo, mas não se esqueça que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi era diferente. Davi tinha a sua vida dirigida pelo Espírito de Deus. Ele obedecia aquilo que o Espírito de Deus mandava. Mefibosete estava atônito e temendo até por sua vida. Sem dúvida, sua estadia lá em Lodebar, né, era também motivada pela busca de um esconderijo,
diante da possibilidade de ser reconhecido como neto de Saul, e assim ele seria morto. Era comum naquela época, quando um rei ascendia ao poder, ele mandava exterminar todos os descendentes do rei anterior, para não correr risco deles tentarem tomar o poder. Isso era muito comum, mas Davi, voltamos a insistir, é diferente. Já Davi estava ansioso por receber o filho do seu grande amigo Jonatas. O tempo passou, mas as memórias eram vívidas. Davi não se esquecia do compromisso dele com Jonatas. A amizade entre os dois, entre Davi e Jonatas, foi um instrumento de Deus para proteger, ensinar, treinar e edificar e dar suporte emocional a Davi diante de tantas perseguições sofridas. Então veja que a amizade dele com Jonatas, né, o ajudou a crescer emocionalmente, a amadurecer. Então, quando o filho de Jonatas entrou no recinto onde o rei estava, a cena foi impressionante. Todos que ali estavam ficaram impressionados. Davi se prostrou diante do jovem e exclamou: Mefibosete. Então veja, um rei se prostrando, né? A forma como esse nome foi mencionado trouxe alento ao coração do jovem, né? Trouxe alegria, trouxe paz. Ele sabia que ali não seria morto. Naquele momento ocorreram 2 inspiradores atos de bondade praticados por Davi. Atente aí. Recebeu o filho de Jonatas e neto de Saul em sua mesa diariamente, como se fosse seu próprio filho. Então veja o relacionamento que Davi abriu para o filho de Jonatas, Mefibosete. Devolveu as terras que pertenciam ao seu avô, o rei Saul, e criou condições para que ele tivesse o seu sustento de forma continuada. Então manteve aí a promessa de cuidar da família de Jonatas. Número 3, alcançado pela graça. A comunhão existente entre Davi e Jonatas rendeu bons frutos e teve seus efeitos manifestados em um tempo posterior, num tempo futuro, que é isso que agora nós estamos mencionando e analisando. Por amor ao amigo, alguém esquecido em Lodebar foi chamado para viver uma nova história. Alguém no futuro foi abençoado por um ato de bondade do seu ascendente, seu pai, Jonatas, no passado. Assim como o filho pródigo, ele foi alcançado pela graça. Está falando aqui do Mefibosete. Temos em Davi um tipo de Cristo, que em sua bondade para com Mefibosete, nos desperta para o amor e a misericórdia de Deus em nosso favor. Nós que éramos pecadores e somos pecadores indignos da sua graça. Então nós temos aqui Davi, né, como um tipo de Cristo, apontando para a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora vamos à maldade de Davi para com Urias, o marido da Batseba. Uma janela aberta e um terraço. Nós falamos sobre isso na lição de número 10, né? Na lição de número 11. Se você perdeu, né, entra lá na playlist e assista. Tá? Uma janela aberta e um terraço. Era apenas uma janela aberta, Batseba poderia tê-la fechado, Davi poderia ter fechado aquele espaço, e um simples avanço, o rei poderia evitá-lo. Tá? Esse simples terraço parecia inofensivo, mas levou-os a um triste destino.
devemos sempre vigiar, orar e nos refugiar no Senhor. Somos fracos, mas Ele é a nossa força. Jesus orientou os discípulos em Mateus 26, 41, dizendo: vigiai e orai, para que vocês não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E Davi aqui, ele não cuidou. E eu e você precisamos tomar cuidado, vigiar, orar e estar sempre nos braços do nosso Deus. 2 atos de iniquidade. Davi foi o responsável por 2 atos de iniquidade. O primeiro, o adultério com Batseba. Tá? Isso chama-se adultério. E a articulação para assassinar Urias. Então, ele cometeu 2 pecados aqui, 2 atos de iniquidade. A bondade, a justiça, a benignidade que em nós repousam, que estão dentro de nós, assim como outras virtudes, são consequências do quanto nos permitimos estar no centro da vontade de Deus. Então, tudo isso, essas bondades, essas virtudes, a justiça, tá? Isso tudo vai aumentando dentro de nós quando nós estamos no centro da vontade de Deus, quando nós nos disponibilizamos realmente a viver a vontade de Deus. Quanto mais nos aproximamos do Senhor e andamos em sintonia com as orientações de Deus, mais nos envolvemos com os propósitos, pensamentos, caminhos e sonhos que Ele tem para nós. Então, eu e você temos a responsabilidade de nos aproximarmos cada dia mais do Senhor e andarmos na sua vontade, para que nós estejamos envolvidos com os propósitos, pensamentos, caminhos e sonhos de Deus que Ele tem para mim e para você. Número 3, maldade e bondade. Olha que coisa terrível há dentro do ser humano. A maldade para com Urias, o assassinato, e a bondade para com Mefibosete contrastam na vida de um mesmo homem. Davi era o mesmo homem segundo o coração de Deus, mas não era imune ao pecado. Ele era homem como eu e você. Ele não estava imune. Ao se aproximar do Senhor, as bênçãos o seguiam, conforme Moisés falou lá em Deuteronômio 28. Tá? Ao se afastar do Senhor, o contrário também poderia ser percebido. Ou seja, as maldições iriam alcançar Davi. Então, a decisão é do homem. Eu e você precisamos escolher. Nós queremos a bênção, devemos fazer aquilo que a palavra determina, obedecer a Deus. Não queremos obedecer a Deus, então devemos arcar com os custos da maldição que virá sobre nós. Então, a maldade para com Urias, esses 2 atos aí de iniquidade, e a maldade e a bondade dentro de uma mesma pessoa que era conhecida como segundo o coração de Deus. Número 3, então, alcançados pela graça, maravilhosa graça. O filho de Jonatas, Mefibosete, se considerava um cão morto, segundo Samuel 9:8. Porém, Davi o via como um príncipe. A atitude de Davi nos faz lembrar do significado da graça de Deus para com as nossas vidas. Éramos perdidos, eu e você, escravos do medo, estávamos mortos diante dos nossos pecados, e o Senhor nos abriu o caminho para a salvação. Há um caminho que nos levou à salvação. E assim nós fomos achados, fomos libertos e fomos presenteados com uma vida plena.
Portanto, é hora de você parar de reclamar, parar de murmurar. Você é uma pessoa que foi achada por Deus, pela graça de Deus, você foi liberto e você foi presenteado com a vida plena, com uma nova natureza. Portanto, não há nenhum motivo para murmuração. A graça encontrada nessa bela história de Davi e Mefibosete é também uma prefiguração, tá? Uma figura futura do que viria a acontecer na plenitude dos tempos, com a vinda de Jesus Cristo, onde Cristo nos apresentou a salvação em sua maravilhosa graça. Tá? Nós somos salvos pela graça de Deus através da fé. Tá? Então, isso aqui já prefigurava a vinda de Cristo para nos encontrar. A mesa com Jesus. Assim como Davi convidou Mefibosete à mesa do rei, Jesus também nos convida a participar da sua mesa e usufruir da sua presença. Nós fazemos parte da família de Deus. Uma possível definição para a palavra graça é um favor imerecido da parte de Deus. Nenhum de nós merecíamos nada da parte de Deus, mas Ele quis nos presentear. A Bíblia nos apresenta dois tipos de graça: a graça comum e a graça salvadora. A graça comum, nós vemos lá em Mateus 5,45, quando ele fala do inimigo, de amar o inimigo. Nós éramos inimigos de Deus. E em Tito fala da graça salvadora. A primeira graça, a graça comum, ela é estendida a toda a humanidade, para todos. A partir do momento que a pessoa tem vida, veio a esse mundo, a graça de Deus está estendida para ela. A segunda graça é também para todos, porém, apenas é concedida aos que aceitarem a Jesus como Salvador de suas vidas. A graça comum é para todos e a graça salvadora é só para quem recebe esse favor de Deus. A graça comum é concedida ao homem pelo amor, bondade e misericórdia de Deus. Ela se refere à vida, a graça comum se refere à vida, ela se refere ao ar que respiramos e todas as demais coisas que são necessárias ao nosso cotidiano, ou em nosso cotidiano. A chamada ao Evangelho, a influência cristã e a longanimidade de Deus. Tudo isso faz parte da graça comum. Tá? Todos os seres humanos têm esse direito. Já a graça salvadora é a maravilhosa manifestação do amor de Deus, Cristo morrendo na cruz do Calvário, possibilitando ao homem o perdão dos seus pecados e a salvação da sua alma, ao aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Essa daqui demanda uma iniciativa também do homem, no exercício do seu livre-arbítrio. Ele tem que aceitar, ele tem que querer esse amor de Deus oferecido a todos. Então, a partir desse momento, quando aceitamos a Cristo, passamos a ter uma nova vida, recebemos o Espírito Santo dentro de nós para uma caminhada de santificação e crescente intimidade com Deus. Através do Espírito Santo, nós temos intimidade com Deus. Devemos ardentemente buscar a presença divina e a graça para as nossas vidas. Nós temos que corresponder a esse convite, a esse amor que nos é oferecido por Deus. Assim, nessa lição número 12, do dia 22 de junho de 2025, nós estudamos na lição de jovens Davi, a manifestação da graça. Cuidado com as suas escolhas,
cuidado com as suas inclinações, procure viver no centro da vontade de Deus para que você não entre em conflito, não dê lugar à maldade no seu coração. Deixa aqui embaixo o seu gostei, como sempre a gente pede, se inscreva no canal, compartilhe essa videoaula, pegue essa videoaula, coloque lá nos seus grupos de transmissões de WhatsApp, de Instagram, de Facebook, para que muitas pessoas sejam abençoadas por Deus e elas tenham comunhão com Deus. O seu galardão estará plenamente garantido, tá bom? Um abraço apertado para você e sua família, a paz do Senhor e até a próxima aula, se Deus quiser.